Tudo bem? Meu nome é Paulo Maciel, eu sou médico formado há 30 anos pela Universidade Federal do Paraná e trabalho aqui na cidade de Curitiba. Hoje é dia 5 de abril de 2020 e nós estamos convivendo há 4 meses com esse coronavírus novo, o SARS-CoV-2, causador da doença chamada Covid-19. Nesses 4 meses, nós temos visto cada vez mais foco exclusivo na pandemia, o que nos causa medo, insegurança, devido ao número cada vez maior de infectados e de mortos. O Ministério da Saúde falando que nós ainda vamos ter um agravamento muito maior desse número de mortos. Nós estamos há 2 semanas na quarentena. Essa quarentena que demorou para começar no Brasil, nós tivemos até o carnaval um pouco antes desse começo da infecção, quando já sabíamos da existência do coronavírus. O Boris Johnson, na Inglaterra, também resistiu à quarentena, ao isolamento social. Agora, recentemente, que aceitou fazer o isolamento social. O governo Trump, americano, também resistiu ao máximo ao isolamento social, focados em 2 aspectos. No aspecto econômico, para não haver uma recessão e uma quebradeira geral no comércio e na indústria, e para produzir o mais rápido número de contaminados, sendo que 85 a 90% das pessoas não terão sintomas e terão poucos sintomas, irão desenvolver a resistência ao vírus. Então, seguindo essas 2 ideias, seria evitado a quarentena. Mas pelo consenso mundial, a quarentena venceu e nós estamos também no processo de quarentena. Essa questão da quarentena e da questão econômica gerou alguns atritos entre o governo do Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e o ministro Mandetta. O Bolsonaro mais focado na economia e nos empregos, e o Mandetta focado mais na saúde dos hospitais, ou seja, na capacidade dos hospitais de receberem um grande número de pessoas ao mesmo tempo, em estado grave de saúde. Uma coisa que precisamos ter em mente é que a ciência só é exata na física e na química, onde os seus cálculos e suas reações são sempre os mesmos em qualquer época, em qualquer lugar. Na questão da biologia, da antropologia, da sociologia, da medicina, a ciência não é tão exata porque nós temos que levar em conta as suas variáveis. E na questão humana, nós temos uma quantidade imensa de variáveis. A sua genética, a sua tipologia, o seu temperamento, o seu estilo de vida, seu comportamento, todos esses processos chegam a um ponto onde cada pessoa é única. Mas nós não conseguimos fazer ciência para uma pessoa. Nós fazemos ciência para a maioria das pessoas. Por isso, se nós olharmos, toda pesquisa científica na medicina, ela é matemática. Ela é baseada numa estatística. Existe uma área da medicina chamada medicina baseada em evidências, que é basicamente estudos de grande quantidade, avaliando resultados matemáticos e estatísticos. Esse vírus, o coronavírus, SARS-CoV-2, é um vírus novo. É uma mutação, provavelmente uma quimera, que fez uma fusão de 2 vírus que coabitavam com o morcego e o pangolim. E talvez até um terceiro animal. Como disse o presidente da Organização Mundial da Saúde, esse vírus é um vírus completamente novo. Nós não temos a menor ideia com que estamos lidando. A partir desse desconhecimento, a medicina usa conhecimentos anteriores, baseado em outros vírus, em outras pandemias, em outros coronavírus, esperando que o resultado seja aproximadamente o mesmo. Mas isso vale apenas como referência, porque nós temos que ver que cada vírus tem a sua própria peculiaridade e característica. Nesses 4 meses da pandemia, nós temos visto vários questionamentos a respeito de diversos tratamentos médicos, alguns já usados há bastante tempo, como a cloroquina e hidroxicloroquina, azitromicina,
Outros usados esporadicamente em algumas pandemias, como o plasma, de pacientes já infectados e curados, que já teriam os leucócitos e as imunoglobulinas para proteção. A vitamina D, a vitamina C. Mas o que nós temos que entender é que, como esse vírus é muito novo, nós não tivemos tempo hábil ainda de fazer ciência. Para um estudo ser científico, ele tem que ser testado, retestado e confirmado ou rejeitado. Ou seja, esses 4 meses é um tempo muito curto para nós termos certeza sobre qualquer aspecto. O assunto que eu quero trazer hoje nesse vídeo trata de um tema que agora, bem recentemente, começou a ser falado, que é o uso de máscara para todos, para todas as pessoas. Desde o início da pandemia, se recomendava o uso da máscara apenas para os doentes, ou seja, as pessoas que já estavam infectadas, para que elas não infectassem outras pessoas, e para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para não pegarem o vírus dos pacientes contaminados. Mas, vendo o crescimento da pandemia em todo o mundo, que só preservou até agora a Antártida, eu perguntei para um amigo chinês qual seria uma das explicações para essa expansão tão rápida, essa virulência do coronavírus. E ele me disse simplesmente, por que pega-se pelo ar? Isso me chamou a atenção na época, porque eu nunca havia visto nenhum estudo que dissesse ou que demonstrasse ou provasse que o coronavírus pode ser pego pelo ar. E fiquei observando, analisando, buscando algumas fontes desse estudo, desse tipo de estudo. Como não haviam estudos no Ocidente a esse respeito, eu procurei no Japão, já que os japoneses usam bastante máscaras já há muitos anos, desde a época do H1N1, e na Coreia do Sul, que também usam bastante máscaras, as pessoas usam até pela poluição ambiental, mas não encontrei nenhum estudo diferenciado, sendo que nesses países eles seguem as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que basicamente é usar a máscara só quem está doente e profissional de saúde. Aí eu comecei a buscar nos sites em chinês, em mandarim, e encontrei questões muito interessantes, informações muito interessantes, totalmente desconhecidas pelo Ocidente. Nós temos apenas um estudo aqui no Ocidente, feito na Inglaterra, a respeito da duração da sobrevivência do coronavírus no ar, em forma de aerossol, e em algumas superfícies, que depois eu vou mostrar um pouco mais para frente. Mas que, fora isso, nós não temos nenhuma informação. Então eu vou começar agora a mostrar os estudos que eu encontrei, e depois vou fazer uma conclusão a respeito de todo esse tema. Vamos lá. Bem, como eu havia comentado no vídeo, a partir das minhas pesquisas a respeito da contaminação pelo coronavírus pelo ar, eu postei na minha página, Dr. Paulo Maciel, em 26 de março, um estudo que foi feito, o único estudo até então feito na Inglaterra, sobre a sobrevivência do vírus no aerossol e nas superfícies. Um estudo que já está bem conhecido. E nessa página eu comentava que os meus amigos chineses vinham dizendo há semanas que o governo chinês já falava que o vírus se pega pelo ar. Por isso que vemos aqueles vídeos de fumigação coletiva nas ruas de Wuhan. Então, a partir desse momento, eu comecei a publicar uns estudos a respeito da contaminação do coronavírus pelo ar. E escrevi, por causa disso, as transmissões comunitárias, aquelas que não se sabe de onde as pessoas foram contaminadas, provavelmente estão acontecendo pelo ar, pelos aerossóis. Vamos ver esse estudo. Então esse aqui é o estudo que nós havíamos falado. É um estudo que foi bem comentado em todo o Ocidente e o único estudo até o momento que eu tenho conhecimento. Ele foi publicado em 17 de março de 2020 e ele compara a estabilidade do SARS-CoV-1 comparando com o SARS-CoV-2 em superfícies e no aerossol. Então, os gráficos mostram aqui em vermelho o SARS-CoV-2
e em azul o SARS-CoV-1, e a sua permanência de eficiência ou eficácia. Aqui no aerossol, em 3 horas, aqui no cobre, papelão, aço e plástico. Então, o número de horas que ele esteve viável. E aqui estão 3 horas no aerossol. Só que uma coisa interessante no estudo é que ele mostra o seguinte, que o SARS-CoV-2 permaneceu viável em aerossol durante toda a duração do experimento, de 3 horas. Isso significa de que a medida foi em 3 horas e ele permaneceu viável. Não significa que ele morre após 3 horas, mas que ele fica viável pelo menos até 3 horas. Isso é um dado importante na sequência dos temas que eu vou investigar e apresentar aqui. Então, a partir daquele estudo feito na Inglaterra, algumas reportagens começaram a questionar a questão da sobrevivência do coronavírus no ar, no aerossol, como este site do Saúde, como o coronavírus é transmitido e por quanto tempo ele resiste por aí. E aqui ele comenta de que esse estudo publicado pelo New England Journal of Medicine sobrevive algumas horas de suspensão no ar ou até dias em certas superfícies. E aqui ele coloca, se eu estou infectado e espirro numa sala, ele consegue ficar espalhado pelo ar e infectar outra pessoa em quase 3 horas. Quase 3 horas. Quando nós poderíamos dizer, pelo menos em 3 horas. Ou nessa reportagem da revista Exame, onde se questiona, o coronavírus pode circular no ar? Se a hipótese for confirmada, a prevenção do Covid-19 pode mudar completamente de como é orientado hoje. Datado de 20 de março de 2020. O coronavírus pode circular suspenso no ar e se espalhar dessa maneira? Se essa hipótese for confirmada, mudaria completamente a maneira como devemos nos proteger do coronavírus e recomendaria, por exemplo, o uso de máscaras mesmo entre aqueles que não estão doentes. Então, esse é o primeiro questionamento que se fez no Ocidente da contaminação do coronavírus a partir do ar. Vamos avançar nessa pesquisa. Buscando encontrar mais pesquisas que pudessem demonstrar a sobrevivência do coronavírus no ar, eu encontrei esse artigo considerando o papel da contaminação no meio ambiente do Covid-19, embora esse estudo seja baseado na mesma experiência anterior, datado de 12 de março de 2020, eu encontrei um gráfico interessante e nesse gráfico ele mostrava as 4 possibilidades de contaminação, as vias de contaminação ou de transmissão do vírus. A primeira via seria o paciente infectado liberando gotículas, droplets, gotículas com mais de 5 micrômetros de diâmetro que poderiam viajar até 1 metro de distância. E essas gotículas do espirro e da tosse poderiam ir diretamente à pessoa saudável ou pela mão, contato com a mão, em superfícies, nas superfícies. Aí entraria aquela pesquisa e entraria o assunto também de lavar as mãos com água e sabão e álcool gel, fazendo um contato direto das mãos, a pessoa colocando a própria mão na boca, no olho ou no nariz e indiretamente através da superfície de contatos. Mas também ele coloca aqui a questão de droplet nuclei, que seria o núcleo das gotículas, com gotículas menor que 5 micrômetros de diâmetro, que poderiam ser transferidas pelo ar numa distância maior que 1 metro. Então, esse gráfico mostra as gotículas até 1 metro e o núcleo das gotículas. Esse núcleo da gotícula seria a gotícula sem água ou desidratada, portanto, de um volume menor, um diâmetro menor, e transportando o vírus. Aí eu fui buscar em outros locais de onde veio esse gráfico, esse desenho.
Vamos ver isso. Aí, nessas buscas, encontrei essa novela do coronavírus, 2019, também datada de 4 de fevereiro de 2020. Departamento de Saúde e Serviços Humanos. E nesse trabalho aqui de PowerPoint, a doença estava começando a se espalhar aqui na China, com 20.500 casos confirmados. Na Índia tinha 3, por exemplo. Estados Unidos tinha 11, a Austrália tinha 12, o Brasil ainda não tinha nenhum caso. A Itália estava só com 2, a Espanha com 1 nessa época. E avaliando esse estudo, eu encontrei o mesmo gráfico que eu estava buscando a sua originalidade, onde ele coloca aqui mais que 5 micrômetros até 1 metro, menos 5 micrômetros, mais que 1 metro, e encontrei aqui o site, né? Journal Hospital Infection. Esse é o estudo. Ele é um estudo datado de março de 2016. Março de 2016. Transmissão de SARS e coronavírus MERS e do vírus da influenza em atendimentos de saúde. Então, aqui, esse estudo é o mais antigo, 2016. E aqui ele traz também um download em PDF. E nesse estudo, nós vemos novamente aqui a data mais antiga, 24 de julho de 2015, a transmissão do coronavírus SARS e MERS e do vírus influenza em superfícies secas. A questão aqui é o estudo de superfícies secas. E aqui nós encontramos o mesmo gráfico. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o estudo mais antigo que nós temos no Ocidente, pelo menos que eu tenha encontrado, de 2015, ele coloca as 4 formas de contaminação pela gotícula, onde a gotícula tem mais que 5 micrômetros de diâmetro e viaja até 1 metro de distância, diretamente pelo espirro ou pela tosse na pessoa saudável, de uma forma direta, a pessoa tocando nessas superfícies e pondo nas mucosas, e pela forma direta através de objetos contaminados. E a 4ª forma que nos interessa nesse estudo, o droplet nuclei, que é o núcleo da gotícula com menos de 5 micrômetros de diâmetro e que poderia viajar por mais de 1 metro. Aí eu fui buscar esse mesmo gráfico em sites chineses e agora eu vou mostrar para vocês qual foi a minha grande surpresa. Bom, agora chegando no primeiro site em mandarim, onde eu encontrei aquele gráfico, o mesmo gráfico dos estudos aqui do Ocidente, nesse site aqui, CDC, Chinese Center for Disease Control and Prevention, em mandarim, ele traz aquele gráfico e mais um gráfico, e nesses gráficos, nesse site, ele questiona aqui, como as máscaras impedem novas infecções por coronavírus. As máscaras cortam a propagação do vírus, criando uma barreira física. O vírus é liberado no ar através de gotículas geradas pela tosse, espirros e conversas e pode aderir à superfície do objeto após a sedimentação. Na prevenção e controle de doença infecciosa ou trato respiratório, a máscara não apenas impede o portador do vírus de pulverizar gotículas para fora, reduzindo o volume e a velocidade das gotículas, ele também bloqueia os núcleos das gotículas contendo o vírus e reduz o risco de inalação pelo usuário. Então ele está colocando a questão do uso da máscara e o tamanho da gotícula. Para olharmos melhor esses gráficos, eu abaixei alguns arquivos e vou mostrar na sequência. Então, voltando aqui à imagem que nós tínhamos dos estudos ocidentais, a gotícula com mais de 5 micrômetros, que se transporta até 1 metro de distância, menos 5 micrômetros, mais que 1 metro de distância.
Então, em português, aqui é a gotícula, droplets, e o núcleo da gotícula é o perdigoto, a gotícula indo diretamente por espirro ou tosse, e o perdigoto, ou núcleo da gota, pelo ar. Até 1 metro, mais que 1 metro. Aqui no mandarim, o gráfico é o mesmo gráfico, né, da mesma pesquisa, 2016, só que aqui tem uma diferença bem importante. As gotículas que têm um diâmetro de até 0,1 milímetros a 2 milímetros, ele atinge até 1 metro. Aqui tudo bem, tudo igual. Quando ela desidrata, segundo esse gráfico, ele pode atingir de 2 a 50 metros. Então, as gotículas, chamada Feimó, ela teria uma ação de até 1 metro. E o núcleo da gota, Feimó-He, ou perdigoto, o núcleo da gota, 2 a 50 metros, que seria respirado. Aqui existe uma diferença bem significativa do pesquisa ocidental com a chinesa. Como aqui nesse gráfico, eles colocam 3 tamanhos de gotas. As gotas maiores, large, poderia atingir até 1 a 3 pés ou 30 centímetros a 1 metro de distância. Small droplets, que seria as menores, que poderia atingir de 1 metro a 1 metro e meio de distância. E as droplets nuclei, que seria a gota, o perdigoto, de 1 metro e meio a 50 metros. Então, basicamente, a diferença seria as gotas maiores, com mais de 100 micrômetros até 1 metro, as gotas menores com mais de 10 micrômetros de 1 a 5 metros, e os perdigotos com menos de 10 micrômetros até 50 metros. O aerossol, então, é aquelas gotículas que nós vemos a partir do spray. Esse aqui é um estudo científico chinês que depois eu vou desenvolver um pouco mais. Os 3 níveis de gotas e a distância, as gotas maiores até 1 metro, as gotas menores mais que 1 metro ou até 5 metros e as gotículas ou perdigotos até 50 metros. Em termos técnicos, no mandarim, nós temos as 3 gotas. As gotas com mais de 100 micrômetros de diâmetro, chamadas Jiaoda da Feimó, elas atingem até 1 metro de distância. As gotas com até 10 micrômetros de diâmetro, Xiaoda Feimó, atingem de 1 a 5 metros de distância. E as gotas chamadas núcleo da gota, ou Feimó-He, com menos de 10 micrômetros, pode atingir de 2 a 50 metros de distância. Então, esses seriam os termos técnicos para cada uma dessas gotas. Agora, para aprofundar um pouco mais esse estudo e para deixar ele mais complexo ainda do que já chegamos até onde nós chegamos, esse site ele fala a respeito das gotas, aquela gravura que eu já mostrei, das cores das gotículas. E aqui ele faz um comentário interessante a respeito da contaminação do SARS que teve em Hong Kong através do respiro de ventilação dos prédios, que é a contaminação pelas fezes. Então, pela dispersão dos vasos sanitários e pela tubulação, ele entrava na respiração do prédio e várias pessoas foram contaminadas a partir dessas aerossol. Mas um outro estudo mais interessante aqui é um estudo que foi feito na Austrália, em Queensland, em 437 fazendas de cavalos, a partir da disseminação da gripe equina. E nessa região, as pistas de cavalos ficavam entre uma distância de 1 km e 13 km de distância. E já no início daquela gripe equina, foi feita a implementação da política de isolamento de quarentena dos animais. Não havia nenhum contato direto entre os cavalos, mas mesmo assim muitos cavalos ficaram infectados.
mostrando que essa infecção de uma distância de 1 km até 13 km aconteceu pela questão do vento. Então ele coloca assim, essa área infectada estava relacionada intimamente à direção do vento. Então se veja que nesse caso da gripe equina, na Austrália, os cavalos se contaminaram por uma distância máxima de até 13 km por causa do vento. Por todas essas questões culturais que nós vimos até agora, é muito comum os chineses usarem máscara em grande quantidade quando estão em público, mesmo os chineses saudáveis. Uma coisa que nós não vemos no Ocidente. Até porque nunca foi recomendado que pessoas saudáveis usassem máscara em público. O que se recomenda é os doentes usem máscara e os terapeutas, os profissionais de saúde usem máscaras. Aí, baseado nessa conclusão, eu vim buscar alguma informação de algum especialista no Ocidente que recomende o uso de máscara para todos, inclusive para os saudáveis. E vejam o que eu encontrei. Encontrei uma única pesquisa no Deutsche Welle, site alemão para pessoas de língua chinesa, esse questionamento, que é um questionamento bastante interessante. O povo alemão usa máscaras? Muito difícil. Esse artigo é uma proposta de todos usam máscaras na Alemanha. E essa proposta é desse cientista, o professor Alexander Kekulé, virologista alemão e diretor do Departamento de Microbiologia e Clínica Médica do Hospital Universitário Halle. Numa entrevista com Guangdong Zhong, ele fala que, pela experiência em lugares como Hong Kong, mostra-se que o uso de máscaras por toda a população realmente desempenhou um papel enorme na prevenção de epidemias. E a partir disso, o professor Kekulé, ele propõe o uso de máscara para todos, que é uma coisa inovadora aqui no Ocidente. Com exceção agora do que propôs o ministro Mandetta a partir do início desse mês. E para minha grata satisfação, depois de toda essa pesquisa, nessas últimas semanas, o ministro Mandetta, do Ministério da Saúde, propõe, em dia 1º de abril, que toda a população use máscara. Toda a população use máscara. Mas que use máscara feitas em casa. Máscaras feitas em casa. Primeiro lugar, para não comprar as máscaras que são mais de uso para os profissionais de saúde, mesmo porque está esgotado em quase todo o mercado mundial. E segundo, seguindo esse conceito que começou na Áustria, na Tchecoslováquia e agora na Alemanha e no Brasil, de que toda a população use máscaras, principalmente dentro dessas evidências de que a doença possa ser contaminada à distância pelos aerossóis e, segundo a pesquisa chinesa que eu demonstrei até agora, a partir de 1 metro até 50 metros e até 13 quilômetros no caso da febre equina, da Austrália. Então essa é a ideia, todas as pessoas que saírem de casa saudáveis usem máscara, de preferência máscaras feitas em casa. Para concluir essa sequência de pensamentos, eu vou sugerir para que todos assistam a esse vídeo. Esse vídeo é da Tchecoslováquia. Aqui tem o nome do autor do vídeo. Ele já está sendo bastante comentado e foi logo depois que ele saiu na mídia que o ministro Mandetta recomendou as pessoas fazerem as máscaras, porque na Tchecoslováquia eles fizeram essa ideia de todo mundo usar máscara. O vídeo chama-se Mask for All, ou Máscara para Todos. E eles fizeram uma campanha, colocaram na mídia e as pessoas começaram a multiplicar a campanha e todo mundo começou a fazer máscaras em casa,
que é justamente a sugestão do ministro Mandetta. Faça a sua máscara. E as pessoas se reuniram e fizeram milhões de máscaras. E a partir dessa produção de máscaras, 10 milhões de máscaras em 3 dias, eles conseguiram suprimir a infecção. Reduziram muito a infecção, sugerindo a ideia de que todos devem usar máscara. As pessoas saudáveis quando saem nas ruas, as pessoas doentes quando saem nas ruas, ou vão para o hospital, os terapeutas usando máscara para não se infectarem, e assim favorecendo a ideia de que a contaminação também se faz pelo ar e ela pode ser evitada usando máscaras. Um abraço a todos. Bem, meus amigos, é isso aí. Eu espero com essa pesquisa ter colaborado com um espaço que está vazio ainda dentro do conhecimento científico do Ocidente. As pesquisas ainda deixam muitas arestas e muitas questões para serem trabalhadas, elaboradas. Eu estou coletando mais estudos científicos, estudos acadêmicos específicos sobre essa questão dos aerossóis e da contaminação pelo coronavírus pelos aerossóis. Vi recentemente um estudo japonês relacionado com essa questão dos aerossóis também, um trabalho bem científico. E na medida do interesse e da repercussão desse trabalho, eu vou fazer mais pesquisas e vou começar a contribuir dentro dessa linha, desse viés que falta na pesquisa. Recomendando ainda a quarentena, até que nós estejamos num nível seguro para os hospitais conseguirem dar conta das demandas. Ainda cuidado com a higiene, lavar as mãos com água e sabão, o uso de álcool gel quando for necessário, distanciamento das pessoas no mínimo 2 metros e quando estiver em ambiente público, todas as pessoas usando máscaras, mesmo que sejam máscaras caseiras, que possam ser descartadas ou lavadas, porque como o vírus ele morre com água e sabão, o mais fácil é fazer máscaras caseiras e lavá-las com frequência para proteger as pessoas sãs, assim como diminuir sensivelmente a disseminação do vírus. Eu vou estar postando mais coisas na minha fanpage Dr. Paulo Maciel. Inclusive, vou anunciar lá também os meus novos vídeos. Um abraço a todos, tenham um ótimo final de semana.